Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale, um mega potencial de valorização nas ações da empresa. A Vale poderia subir aí mais de 200%, isso mesmo que vocês ouviram. Detalhe que as ações da Vale já estão dando uma corrigida nesses dias. Perceba que a ação já segue caindo aí mais de 11%. E agora, será que com essa correção a empresa é uma oportunidade? Fora uma grande perspectiva de pagamento de dividendos para esse ano, e um fator aqui que o mercado está escondendo sobre Vale, que poderia fazer você ter aí um excelente retorno e multiplicar o seu capital em várias vezes. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre todas essas novidades sobre Vale, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Vale hoje aí compõe a carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho aí 2,4% da carteira nas ações da Vale. Infelizmente, né, eu acabei não conseguindo acumular tanto, porque as ações subiram a uma velocidade bem elevada. Porém, agora, aparentemente a Vale entrou em período de correção, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o preço do minério de ferro, a gente consegue perceber que ele ainda está nas suas mínimas. Então, mesmo após essa alta, ainda podemos interpretar que, pela questão estatísticas de regressão à média, a Vale ainda teria um potencial de valorização nas ações. Detalhe que hoje, mesmo a R$ 78, muitos podem enxergar que nominalmente a Vale é cara, mas não é assim que a gente tem que tirar o parâmetro se uma empresa está cara ou está barata. Antes da gente entender perspectivas de valorização, dividendos, precisamos entender um pouco no que atua a Vale. E não tem segredo, né, pessoal? Quando a gente olha a composição de receita da empresa, 78%, tecnicamente 80% arredondando, está em minério de ferro, ou seja, a empresa é líder aí na parte de pelotas de minério de ferro. E ela ganha muito com o minério de ferro de Carajás, que acaba tendo um alto teor aí de concentração ferroso, ou seja, mais de 90% de concentração no minério de Carajás, o que faz com que o negócio de minério para Vale seja excepcional, faça ela conseguir aí uma receita bem interessante. Agora, a Vale está posicionando fortemente no cobre, então isso aqui poderia trazer aí um ótimo incremento de crescimento para a empresa no futuro. O cobre, que está sendo aí seu novo tipo de minério, ela está investindo pesado e aumentando sua participação de mercado no cobre, fora também o níquel. E acredito que inclusive essa alta nas ações que tem acontecido na Vale não é por conta do minério de ferro não, tá? E sim por conta da alta do cobre e do níquel, que por a Vale ter uma participação de 20% aqui nessas commodities, fez com que a ação acabasse se valorizando fortemente, enquanto o minério ainda está embaixo. Então você imagina se o minério engatasse uma alta. Eu acredito que Vale facilmente poderia ultrapassar os R$ 130. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Outro ponto que me atrai bastante em Vale, mesmo hoje a R$ 78, eu não acho que está cara, é que ela tem conseguido aumentar fortemente a sua produção, mesmo num cenário ruim para o preço do minério de ferro hoje, porque a Vale é muito exposta ali ao mercado chinês. A gente sabe que mais de 50% da receita da Vale é tecnicamente China. Então, se a China vai bem, a Vale vai bem e vice-versa, tá? A gente percebe que a empresa tem crescido a produção, tanto na parte do níquel, 11% de crescimento, parte do cobre, 10% de crescimento de produção. Minério de ferro, a gente consegue observar aqui, ó, quando a gente observa melhorias, tem entregue aqui uma queda, mas isso aqui sabe no que é? No custo caixa, pessoal. Ou seja, a Vale, ela para cada aí, tecnicamente $100 de pelota de minério de ferro, ela tem um custo médio por extração de $54 a pelota, ou seja, o custo caixa da empresa é muito baixo. Logo, ela tem aumentado a sua eficiência, diminuindo aí o seu custo médio por extração. Fora o aumento no seu EBITDA e também o aumento na produção de minério de ferro. Perceba que por trimestre a Vale tem conseguido ter um EBITDA de quase $5 bilhões. Se a gente arredonda isso aqui,
Vale tem conseguido ter aí, ó, trimestralmente, 25 bilhões de reais em EBITDA. Então, se você multiplicar por 4, a gente tem uma Vale aí tendo 100 bi de EBITDA de forma anual. Tá vendo como a empresa poderia estar barata, observando-se por essa lógica? Porque a empresa tem tido EBITDA monstruoso, tá? E EBITDA crescente, mesmo com o minério em desvalorização, e o custo caixa da empresa segue se reduzindo cada vez mais. E a perspectiva para o ano de 2026 é que o custo caixa da empresa caia para 52 dólares a pelota. A gente sabe que o mercado tende a inviabilizar a produção, a empresa, no caso, né, acaba paralisando o estoque se o preço da commodity fica numa queda vertiginosa. Então o mercado é obrigado a jogar a commodity para cima. Perceba aí que, consequentemente, tá, a commodity metálica em baixa são os melhores períodos para acumular ações da Vale. Hoje ela está aí negociada por um preço abaixo de suas médias históricas. Tá bom, Pablo, então traduz isso para a gente para o cálculo. Vamos calcular, pessoal. Isso aqui é o que de fato importa na análise final. A gente já fez toda a análise ali qualitativa de Vale, agora a gente vai para a análise quantitativa, se de fato a ação segue barata por longo prazo. Não se assustem com isso, tá? Nossa, Pablo, 25 vezes lucro. Lembra que Vale é uma ação cíclica, pessoal. Geralmente, quando o múltiplo está esticado em ações mais de commodities, denota oportunidade, como aconteceu ali em anos anteriores, quando o mercado estava achando de que a empresa estava no fundo do poço. E se a gente colocar ignorar anomalias, isso aqui acaba funcionando muito bem, né? Quando a gente pega aqui, ó, o investidor 10, a gente percebe que a média da empresa é em 7, então perceba que está muito mais acima da média, denotando de que ela poderia estar barata, observando-se pela lógica do PL inverso. E se a gente pegar de que ela tem conseguido ter um EBITDA anual na faixa de 100 bilhões, quanto será que a Vale estaria de EV sobre EBITDA? A gente sabe que o EV sobre EBITDA, que mede a relação do valor de firma sobre a perspectiva de geração de caixa, mostra o quanto que a empresa está precificada de fato. Pegando aqui, Vale poderia estar negociando por um EV sobre EBITDA na faixa de 4 vezes. A média dela é negociar em 8 vezes, ou seja, ela tem um bom potencial de alta, porque se o mercado pagar 8 vezes EBITDA, descontando a sua dívida líquida, né, ela tem aí um valor de mercado na faixa de 746 bilhões de reais, isso aqui de forma justa. Tecnicamente, hoje o preço justo das ações da Vale seria de R$ 164 reais, se a gente considerar, né, a geração de caixa. Hoje ela vale 78, então 164 dividido por 78, Vale poderia se valorizar uns 100% na cotação para estar precificada num preço aí, digamos, como no que condiz, né, a realidade da companhia. Mesmo que seja a 130 reais, você ainda tem aí também um bom upside considerando a cotação atual, principalmente agora com essa correção de mercado. A gente torce para que Vale volte a ficar cotada abaixo de 70 reais, que aí sim já pode denotar uma oportunidade ainda mais interessante. Inclusive o acionista que está buscando aumentar um pouco a sua perspectiva de yield poderia também ser uma boa oportunidade. Vale nos últimos 10 anos foi uma grande geradora de retorno, perceba que ela girou em 1000% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Para quem tinha ações da Vale em aproximadamente 10 anos no tempo, mais do que conseguiu dobrar seu capital, conseguiu uma média de 27% ao ano com ações da Vale. Detalhe que se você pega a empresa em fundo de ciclo, então você ainda consegue potencializar ainda mais esse retorno colocando lá na frente. E a dívida líquida da empresa segue controlada. Quando a gente pega aqui, ó, 1 menos payout, né? Multiplica pelo um ROI na faixa aqui de 15%, 14%, que esse aqui acaba sendo mais em linha com o seu custo de capital. Então a gente tem aqui um crescimento na Vale de 9% ao ano no longo prazo. Se você joga um provento, qual que é o provento, Pablo? Bom, a gente tem que tirar pela métrica do fluxo de caixa livre. Como que a gente tira isso, né? 45% do EBITDA é pago na forma de proventos, a gente divide isso aqui pela quantidade de ações da companhia. Então a gente tem 10,30 por ação. É claro que ela não vai pagar, claro, né, pessoal, tecnicamente esses 10,30 por ação, senão ela estaria pagando aí um provento aproximado de 13%. Ela vai pagar um pouquinho menos, porque tem ali o desconto também, né, da questão do JCP. Mesmo assim vai ficar na faixa de 9 a 10% ao ano com muita tranquilidade. Então perceba que ela poderia pagar isso aí pro acionista brincando. Se você soma 11% de yield nessa cotação, soma mais uma taxa de crescimento de 9, mais uma taxa de reaplicação de 13, então 3 mais 9 mais 11, você tem aí 23% ao ano na média, que Vale poderia te gerar olhando numa lógica de médio a longo prazo. Então acho que sim, Vale é uma oportunidade, mas para o investidor mais paciente, que pode aguentar o ciclo de commodities. Então, o investidor que não tem paciência, a Vale não é
para você. Se você não estiver satisfeito, coloque uma porcentagem pequena na carteira. Eu, em particular, queria ter uma porcentagem maior, tá? Pelo menos ocupando ali mais ou menos a mesma posição da Petrobras, ou até um pouquinho mais, né? Porque Vale hoje eu acredito que está mais barata do que Petrobras. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão. Até pouco tempo atrás, a Petro estava mais barata, mas as ações da Petro subiram 40%, né? Então, por conta da alta do preço do petróleo. Então, assim, acredito que Petro agora tem que ficar um pouquinho mais de quarentena e focar em ações da Vale. Então perceba que o mercado é dinâmico, né? Com o passar do tempo ele sempre vai nos proporcionando oportunidade. No setor bancário, por exemplo, eu vislumbro que Itaú e Banco do Brasil hoje estão em bons preços, mas eu não estou comprando o Banco do Brasil porque ele já é uma posição bem alta. Eu estou comprando agora Itaú e pretendo ficar aumentando minha posição. Quando eu bater essa meta, quem sabe eu volte a comprar mais um pouquinho de Vale, se cair para baixo dos R$75, aí eu posso fazer mais alguns aportes aqui, ó, na BB Seguridade. Tudo vai depender aí do preço e das perspectivas, né, pessoal? A gente tem que comprar nos melhores momentos que o mercado nos proporciona oportunidade. Olhando para longo prazo, Vale parece uma boa opção. E lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E sim, no longo prazo, ela pode se valorizar uns 200% e pagar um yield aí que supera as expectativas do mercado com muita tranquilidade. Agora imagina o que vocês devem estar se perguntando. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, eu tô precisando ganhar uma renda extra. Eu sei, pessoal, que não é todo mês que a gente vai ter dinheiro para aportar. Infelizmente a realidade aí tá bem complicada, né? E é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu preparei aqui um material que vai ajudar você a ganhar com dividendos sintéticos, pessoal. Ou seja, você consegue ganhar com dividendos em opções. Já pensou operar opções da Vale? Inclusive, a Vale hoje tem uma boa liquidez. É uma ação que dá para operar tranquilamente aqui no mercado de opções, porque ela tem mais de 2 bilhões de liquidez média diária. Eu estou falando do quê? Estou falando aqui do curso de opções, uma aula ao vivo que vai acontecer no dia 8 de abril, exatamente às 9 horas da noite. Fora que além desta aula ao vivo, você consegue ter acesso a um curso online, acesso ao curso online gravado para assistir quando e onde você quiser. Material exclusivo do curso, tá? Você vai aprender aí introdução ao mercado de opções, call e put, tá? Como ganhar bastante dinheiro aqui nesses pontos, precificação e vencimentos, estratégias práticas e espaços para dúvidas e troca direta com o especialista. Esse João Vitor aqui ele é um head de renda variável e aí bem especialista na parte do mercado de opções e também ganhar com dividendos sintéticos. Então perceba, pessoal, que pode ser aí uma excelente oportunidade para vocês. Pablo, onde que estará o link desta belezura deste curso? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções desse especialista aqui. Basta você clicar nesse link e você já será direcionado para adquirir esta belezura. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que é que tá. Pelo que eu entendi desse curso de opções, também tem outro ponto. Eu consigo operar com outras ações, a exemplo aí de Vale? Bom, você consegue operar com todas, né? Você consegue operar com Itaú, consegue operar com BR Partners, mas assim, a minha recomendação, nada se trata, tá? De recomendação direta de compra ou venda de ações, é apenas aí uma ideia para vocês, né? Não operem com ações de baixa liquidez, porque vocês podem aí consequentemente não ter sucesso nas suas operações. Então sempre ações aí com grande liquidez, de preferência as preferenciais, tendem a abrigar mais liquidez e você pode operar com muita tranquilidade. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações da Vale e qual é a sua expectativa de médio a longo prazo. Em particular, tenho Vale na carteira e acho sim que é uma boa empresa. Não sigo aumentando posição, mas porque eu estou direcionando para outras. Porém, logo eu volto a ficar no radar de Vale e quem sabe aí eu possa voltar a aumentar um pouco as minhas posições. Eu queria de verdade que a empresa voltasse a ficar abaixo dos R$75, porque já poderia beliscar um pouquinho. Se ela voltasse a ficar abaixo dos 60, aí sim já seria plausível para realizar um aporte mais significativo aqui nas ações da Vale. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!